me falou isso, me lembrou uma coisa muito interessante. Eu participei de uma palestra, Jota, num congresso internacional sobre tecnologia. E a mulher começou a falar, uma das palestrantes, uma pesquisadora no ramo da tecnologia, e ela se aprofundou muito, assim, ela fez meu Deus, a palestra dela foi incrível. Ela era da educação e que se aprofundou também em tecnologia, né? Toda a fala dela, ela foi traduzida com intérprete e tudo mais. Ela não era brasileira, ela era dos Estados Unidos. Quando ela terminou a palestra, ela disse assim, eu estruturei essa palestra toda no ChatGPT. Acredita? E ela disse o seguinte, né? E ele é muito útil, né? Ele é muito útil, só que nós não estamos preparados para lidar com ele. Então, por isso, tudo que a gente não está preparado para lidar, a gente tende a ignorar, né? A gente tende... Eu tenho até feito... Eu discuto muito com Rosinha Ribeiro. E ela fica horrorizada, né, com essas coisas dessa tecnologia. Mas assim, é uma coisa, Jota, que vai nos fazer poupar tempo, ao mesmo tempo em que a gente tem que entender até que ponto, o que é que a educação tem, onde a educação tem que mirar. O que é que a educação ela precisa ensinar pra gente enquanto sociedade? Ela precisa nos ensinar a nos comunicar, primeiramente. Para que a gente consiga, dentro dos nossos nichos, a ter inteligência emocional, a saber se comunicar, a saber entrar e sair nos espaços, de modo em que a gente consiga argumentar bem, de modo que a gente consiga correr atrás dos nossos direitos e deveres. Eu acredito que o conhecimento do direito, da Constituição, do funcionamento social e político, ela precisa ser algo que precisa ser dito nas escolas, na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê, né? Parafraseando que diabo. Ela precisa estar em todo lugar. Esse conhecimento sobre onde nós vamos buscar os nossos direitos, a quem procurar enquanto a gente busca, isso é para ser da educação. Né? Ao invés da gente ficar... Eu vou dar um exemplo aqui de professora de língua portuguesa, né? Explicando meramente o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um numeral, o que é um pronome, o que é um verbo, mas que a gente leve todo esse conteúdo para a vida mesmo, que mostre como é que a gente pode, a partir desses conceitos, que a gente pode se emancipar. A educação, ela precisa ser emancipadora. A gente precisa ter uma visão social ampliada para saber que, para você hoje ter um direito garantido, você precisa, por exemplo, no município, juntar pessoas insatisfeitas, lutar por esse desconforto, chegar até a Câmara de Vereadores, construir um projeto com a ajuda dos parlamentares, colocar em votação e conquistar um direito. As escolas ainda estão muito distantes disso. Não há uma educação política, não há uma educação constitucional, né? Não há uma formação cidadã, na verdade. Exatamente, como um todo. Como você usar o aparato tecnológico para você saber discernir o que é fato e o que é fake, para que você saiba navegar nesse submundo aí da internet, saber como é que os algoritmos funcionam. Então, assim, não é mais a plataforma que é o problema. O problema está sendo da gente enxergar o que está por trás dessa plataforma de maneira crítica, Jota. Mas sabe qual é o problema? É que a própria academia que forma os professores, ela não está fazendo isso. Claro. Não está. Claro. E o outro problema são fatores sociais envolvidos, porque para você estudar, você precisa ter tempo. Se você está trabalhando manhã, tarde e noite, ou se você trabalha 2 períodos e para chegar em casa pega 3 conduções, pega metrô, pega trem, pega uma moto, aqui em Aurora, né, para vir de um sítio. Você não tem, você chega cansado, você não estuda, não. Não estuda. Quem disser que estuda tá mentindo, porque você tá cansado, tá exausto. Você vai querer assistir uma série mais simples, que divirta, uma novela, um Big Brother. Você não vai querer ter um pensamento muito complexo, porque cansa. Sim. Então você precisa, Jota, e é uma luta assim que eu não vou nem começar a falar disso, porque senão eu passaria o dia todo falando disso. A gente precisa lutar por uma jornada de trabalho menor. Ao invés de 40 horas, ter uma sociedade que tem 30 horas de trabalho. Que o capitalismo ele não consuma... Já é um modelo que está sendo trabalhado agora na Europa, né?
Exato. Você trabalha até a quinta-feira. Da quinta-feira em diante você já não trabalha mais. Acredito que no Chile também esteja acontecendo isso. Posso estar errada, foi um desses países da América Latina. E aí você vê uma luta... E está dando certo a questão da produtividade. Exatamente. Né? As pessoas que estão testando esse novo modelo estão vendo que a produtividade tem aumentado assim vertiginosamente. Seriam trabalhar 4 dias por semana e folgar 3, né? Então você percebe, Jota, que o tempo ocioso ele é necessário para o avanço da sociedade. Sim. Do avanço da humanidade. Sim. Você precisa de tempo para você estudar. Você precisa de tempo para você ler. As pessoas não leem no Brasil... Ai, o jovem não lê, as pessoas não lêem. Ninguém mais está acostumado em ter contato com gente que lê. Porque, primeiro, ler hoje no Brasil, além de ser um privilégio financeiro, porque os livros hoje em dia são caros, né? A taxação de livros, que é algo que a gente tem que trabalhar também, é algo que a gente tem que pensar enquanto projeto de Brasil. Então, hoje você ir ao teatro, a um cinema, cidade pequena... Mas você não acha, Débora, Mas você não acha, por exemplo, que... o grande problema hoje, por que as pessoas não leem? Né? Por que as pessoas não leem mais? Por exemplo, eu leio porque eu fui, não estou dizendo que as mães não fazem isso e tal, não estou dizendo isso, mas eu leio, por exemplo, porque a minha mãe incentivava isso. Minha mãe era professora, então a minha mãe incentivava isso. Ela incentivava que a gente lesse. Né? Por exemplo, eu dou presentes a meu filho e eu já dei vários livrinhos a ele. Né, livrinhos. Sim. E sempre que eu tenho a oportunidade, que ele vem ficar o final de semana comigo, eu leio para ele. Né. Então, assim, tem também essa questão familiar. Sim. Mas não podemos dizer, né, que a mídia desconstrutiva, não a mídia construtiva, mas a mídia desconstrutiva, que troca os padrões, inverte os padrões, inverte a ordem natural das coisas, inverte muitas vezes de uma forma que os pais não conseguem acompanhar. Sim. E que os professores sofrem para acompanhar. Por abraçar um trabalho que seria dos pais, que estão sem tempo. Né? E é uma coisa assim tão violenta que troca o conhecimento por informação. Exato. Então, por exemplo, ler um livro é adquirir conhecimento. Além de treinar a mente, além de trabalhar o cérebro, além da pessoa que lê bem, escrever bem. Porque é uma reflexão profunda, né? Claro. Não é rasa como o YouTube traz. Além de trabalhar a imaginação, você está lendo e você está vendo, você está visualizando as imagens do que você está lendo. Isso. Né? Trabalhando a criatividade. Uhum. Então, isso com o passar do tempo se perdeu por essa mídia desconstrutiva. Não estou aqui dizendo que a internet não trouxe coisas boas, ela trouxe coisas maravilhosas. Sim, sim. Mas a mídia desconstrutiva, que troca, desconstrói a questão do conhecimento por informação. Informação, ela é hoje, mas ela não é amanhã. Conhecimento é hoje, amanhã, é depois, acabou, está lá. Então, você não acha, por exemplo, que essa invasão da mídia desconstrutiva é o que quebra isso? Por exemplo, as pessoas hoje não leem mais. Uhum. Tá? Porque ler um livro, vamos já falar do seu, ler um livro por completo demanda tempo, que é uma coisa que nós não temos exatamente pela correria, demanda hábito, que é uma coisa que a gente não tem. Ler um livro hoje, Débora, é para quem tem hábito de ler. Quem que desenvolveu o hábito pela leitura. Atenção, senhores pais, isso é importante, é para quem desenvolveu o hábito pela leitura. Mas estar com o celular na mão e passar as imagens do celular é muito mais fácil. Prende muito mais a sua atenção, sabe? Como você estava dizendo, né? Os problemas que a gente vê hoje no Brasil, eles são multifatoriais, eles são complexos. E quando você fala de problemas complexos, você fala de diversos fatores motivadores que se ligam. A gente nunca vai ter uma causa-efeito. Claro. Não lê por causa disso, não lê por causa disso, não lê por causa disso. São vários fatores que se unem a partir disso. Como a gente já vem de uma geração anterior que também tinha dificuldade de leitura, não tem como a gente fazer uma base que não é concreta e construir uma nova geração, uma base que não está completa. Mas vamos lá. A gente precisa de diversos fatores para estimular a leitura em alguém. Correto. Né? No meu ver, o primeiro é, claro, a questão familiar. O estímulo familiar
em você estar com a criança, você ler com a criança, né? E presentear a criança com livrinhos. A gente sabe, Jota, que isso é um fator social, né? Sim. É um fator social porque, assim, se você tiver um emprego que te permita ter tempo de estar com teu filho, tua filha, você está numa condição privilegiada. Claro. Se você tem que trabalhar longe da sua casa, em outra cidade, em outro lugar, e se distancie do seu filho para dar um aparato financeiro para ele, por exemplo, né, que é um retrato do nosso país hoje. Sim. Você não tem como estar fazendo essa educação direta com ele. Você terceiriza a educação do menino ou da menina. E essa terceirização, ela acontece através do vídeo da galinha pintadinha. Sim. Claro que tem vídeos que são educativos. Nada contra o vídeo da galinha pintadinha, não estou falando isso, né? Mas assim, eu estou falando do acesso a telas. Sim. O acesso a telas. Que aparece o vídeo da galinha pintadinha, mas depois um vídeo vai levando a outro vídeo, vai levando a outro vídeo, vai levando a outro vídeo. E às vezes quando você não está acompanhando... Hipnotiza as crianças. Hipnotiza a gente! Hipnotiza, as crianças ficam hipnotizadas, elas ficam assim, ó. Você fala, ei, olha pra cá. E a criança fica. Hipnotiza a gente, hipnotiza as crianças. Então, assim, são vídeos que acabam levando a outro vídeo, a outro vídeo, a outro vídeo. Aí chega lá no TikTok e bota desafios e bota dancinhas. E você vai mergulhando, né? Nesse submundo da internet que é extremamente psicologicamente viciante. Então, assim, primeiro vamos falar do fator social, né? O fator social, ele tem um peso muito decisivo nos gostos educacionais da geração estudantil de hoje. Se você tem uma condição social melhor, o Pierre Bourdieu dizia isso, né? O Pierre Bourdieu, que é um estudioso francês, ele chamava isso de capital cultural. Se você tem acesso, se você está em um lugar onde tem acesso a bibliotecas, a música... a músicas, sei lá, músicas construtivas, eruditas, com grande valor cultural, que também é relativo, não vou discutir isso não, claro. Mas assim, com um direcionamento, com a poesia, né? Se você tem acesso a espaços onde você estuda línguas, se você tem uma escola que te permita ter contato com natureza, com a ideia de agroecologia, com todas essas questões, você vai ser uma criança mais crítica automaticamente. Mas isso é caro. Isso tem um custo, né? Isso tem um custo. Então, os pais com certeza vão estar trabalhando longe dos filhos para dar condição, para ter condição para dar uma escola dessas, né? Mas essa ausência também custa. Essa ausência também tem um preço. Também custa, exatamente. Essa ausência também tem um preço. Então, você está vendo que é multifatorial. Sim. Né? Toda essa lógica capitalista do ter, do acumular, não só do ter, do acumular, mas que vai fazer a pessoa ser explorada a ponto de distanciar essa pessoa da família, a ponto de distanciar essa pessoa do bem-estar, a ponto de distanciar a gente, Jota, e a gente se sentir culpado porque está assistindo uma série. Eu podia estar trabalhando para ganhar mais. Eu podia estar estudando. Para passar num concurso. Então, assim, a gente sempre está sendo cobrado. Por isso que eu volto àquele ponto da diminuição da jornada de trabalho, né? Das jornadas de trabalho. Porque hoje o que a gente vê é, como diria o Chico César, né? Nós somos carne humana para moer. E o amor não é para nós. Não é para nós, claro. E o amor não é para nós. O Chico César tem... o nome da música é bem polêmico, né? Fogo nos fascistas. Mas assim, fogo já, né? Ele fala do fogo divino, fogo já. E ele diz isso, que nós só somos carne humana para moer, né, nesse sistema capitalista. Nós não somos feitos para aflorar as subjetividades, Jota. Essas subjetividades, né, como a poesia, a música, a leitura, o amor, todas essas questões, elas são suprimidas de nós por uma grande máquina de moer gente, que distancia da família, que distancia dos amigos, que distancia das pessoas. É muito comum hoje as relações à distância justamente por isso, né? Porque o capitalismo está moendo carne humana. Você falando, Débora, eu me lembrei aqui, sabe? O sistema capitalista, de uma certa forma, né? Eu não vou pegar e botar a culpa no sistema capitalista, mas eu vou pegar aqui e botar a culpa
em todo o processo do sistema capitalista. Lembra do multifatorial, né? Claro, Nunca tem uma causa claro. e efeito. Sempre são... Mas pegar aqui esse exemplo aqui, onde você precisa trabalhar para ter, para poder assegurar aos seus uma vida melhor e a si mesmo, né? Aí eu fico imaginando, esse mundo faz com que nós sejamos massa de manobra. São raríssimas as exceções e pouquíssimas são as pessoas que vão pensar fora da caixa. Até mesmo porque o sistema não permite. Ele não permite que você pense fora da caixa. Quando você pensa fora da caixa, muitas vezes você é hostilizado por causa disso. Né? E aí, quando a gente imagina o nosso sistema educacional, no modelo educacional que não é nosso, é importado, né? Numa língua que não é nossa, que é importada, vem de fora, a nossa língua vem de fora, o nosso processo de desenvolvimento cultural, ele vem de fora. Nosso sistema educacional vem de um modelo francês, que vem de lá e que vem para cá, e essa coisa toda. E você para pensar num país, né, que não foi construído. Na verdade, ele é desconstruído em sua essência para poder ser reconstruído pelos colonizadores que vêm, a imagem e a semelhança do que os colonizadores queriam que assim fosse. E os neocolonizadores. E os neocolonizadores, que são que é a situação pior ainda, né? Então nós temos toda uma realidade social que não é nossa, que não é brasileiro. Pensam por nós. Mas que virou brasileirismo com o passar do tempo, né? Então, assim, às vezes eu fico me questionando se nós realmente somos os culpados nesse processo, nós, enquanto brasileiros, somos culpados nesse processo, né? E aqui numa visão, assim, bem marxista mesmo, né? Ou essa grande roda, sabe? Essa grande engrenagem que nós temos hoje do capital é o que fez de nós o que nós somos, sabe? Educacionalmente, socialmente, sentimentalmente, emocionalmente. Porque, Débora, se a gente parar para pensar, e talvez nesse momento nós sejamos uma das poucas pessoas dentro de 24 mil que estejam discutindo isso, talvez não, talvez nós sejamos as únicas que estejam discutindo isso em 24 mil habitantes. Nós temos 24 mil cabeças, talvez só nós dois estejamos nesse momento pensando sobre isso. A gente é a construção do que nunca devia ter sido. Nossa língua não é nossa, ela vem de fora, ela é importada. Nosso modelo cultural, ele não é nosso. O nosso modelo cultural, ele é destruído para que um outro modelo cultural se instale. E quando eu falo nesse modelo cultural, é um modelo cultural forçado. A nossa religião, ela não é nossa. Ela vem também importada. E ela é empurrada goela abaixo. Querendo ou não querendo, e quem não quis morreu. É assim que a coisa funciona. É assim no neocapital. É assim hoje. Eu estava numa discussão, fui convidado para uma discussão, só fazer uma colocação. Eu fui convidado para discutir a questão da sexualidade nos dias atuais. E eu fiquei assim, atônito, literalmente, com Fernando Marques, que é professor da Universidade Federal do Rio Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não, do Rio Grande do Sul. Sim. E ele dizia, as pessoas estão tão preocupadas com a forma com que as pessoas se relacionam sexualmente hoje em dia, e as suas variantes, que é exploração sexual masculina, feminina, e aí quando eu digo masculina, pedofilia, tanto pedofilia, a sexualidade infantil. E aí a gente olha e diz, porra, é um problema social, é um problema cultural, e a gente muitas vezes está bitolado. Eu comparo essa questão que nós estávamos conversando ainda há pouco, né, desse conjunto de fatores que levam a ser assim, agravados por uma mídia destrutiva, e quando a gente para pensar nessa questão sexual, amorosa, sentimental, o quanto a mídia trouxe isso de forma muito fria,
os contatos sociais que ficaram muito frios, os contatos sexuais ficaram muito frios. Sexo virtual, né? E aí o professor estava olhando e estava dizendo, olha, vocês já pararam para pensar, e eu não tinha parado para pensar nisso, vocês já pararam para pensar que muito mais perigoso não é o processo que se desenrola, tido como cultural, para que as coisas cheguem até aí, que as relações sexuais sejam cada vez mais frias, Sim. mas muito mais perigoso é o neocapital, que chegou, pegou duas pessoas, colocou essas duas pessoas tendo relações sexuais, filmou essas duas pessoas e vende para você. Exato. A imagem de corpos, entendeu? Eu vendo corpos, eu vendo imagens. Exato. O cara entendeu num dado momento que isso daí chamava atenção, que isso era atrativo e que dava para ganhar dinheiro com isso. E aí, de repente, pô! Aí você tem um mercado pornográfico que vende milhões. E que molda os relacionamentos, porque veja bem, hoje o modelo de corpo ele é capitalizado. Completamente. Hoje você tem que ter um nariz, segundo instagramável, uma pele instagramável, você precisa ter um corpo instagramável, né? Então você precisa moldar todo um corpo. Olha, Jota, é tão profundo isso, eu fico até... É tanta coisa para dizer que eu fico até pensando o que é que eu recorto primeiro para poder dizer. Porque tudo é comprado, né? Sim. A beleza, ela é comprada. Sim. Mas não é porque a beleza é comprada, é porque foi criado um padrão inatingível de beleza que você precisa comprar para ter. Você Para precisa se sentir comprar pra feliz, ter. para se sentir bem, para estar bem, para ser aceito. Para ser aceito. Chegamos nesse ponto mesmo, para ser Para aceito. ser aceito. E aí a indústria pornográfica, ela entra aí, né? Ela entra aí para dizer assim, ó, você tem que ter aquele corpo ali para você ser querido, para você ser desejado, né? E aí as pessoas miram em comportamentos, as pessoas miram em ideais corporais, as pessoas miram em relações instáveis, interessante, né? Miram em todas essas questões. Mas não só, né, a indústria pornográfica, mas a indústria virtual, que é o que a gente fala, algorítmica, ela envia para o teu feed, todos os dias, ideais de corpos, ideais de vidas, que não tem como você ter aquela vida, Jota. Claro que não. Não tem como você ter aquele corpo, não tem como você ter aquela felicidade, é uma felicidade fabricada. É algo fabricado para você comprar e atrelar aquele produto a uma felicidade, né? E aí eu faço um recorte histórico aqui só para fazer uma caminhada, para tentar, meu Deus, explicar como é que a gente chegou nesse fosso, né? Mas quando você fala dessa questão da colonização, você percebe que a gente nasceu de um genocídio indígena. A gente nasce da morte, a gente nasce, Jota, da morte cultural nossa, né? Como você diz, eu estou dizendo em outras palavras, claro, né? Claro. O Tupi-Guarani e as línguas indígenas, toda palavra hoje que você, na língua portuguesa, diz e que recorre ou à língua africana, ou as línguas africanas ou as línguas indígenas, elas são consideradas erradas. E as pessoas discriminam. Quando a palavra ela é europeia, as pessoas, nossa! Então, toda variação linguística, barré. Se as pessoas escravizadas, elas costumavam falar a palavra barré, então a palavra barré vai ser discriminada. Se as pessoas europeizadas falavam varrer, então vai ser a predominância valorizada. Então, vamos começar a dividir as pessoas entre quem fala certo e quem não fala certo. Vamos começar, só que isso também é um fator social, porque as origens linguísticas voltadas para os indígenas e para os escravizados, elas vão ser discriminadas. Tanto que se um cearense chega em São Paulo, por exemplo, vão rir da forma como o cearense fala. Sim. E o cearense, por ser tão oprimido, ele vai voltar falando igual a pessoa do Sudeste. Certeza, com o mesmo chiado. Com medo e com a necessidade de ser aceito naquele ambiente. A minha pergunta é: quando foi que passaram a dizer que tinha que ser assim, tem que ser assim, esse é o modelo, é assim que tem que ser, vai ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, e passou a ser? Me lembrei da música da Pitty, né? Passou a ser uma verdade. Leia,
fale, ouça. Diga, né? Sempre comandos, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Quem é que pode mandar, quem é que tem o poder de mandar e quem é que tem que obedecer? Quem é que tem que, quem é que decide isso?